Amém? Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Segunda-feira eu não vim, né? Essa passada, né? Eu tive um compromisso na época do ensaio, né? As graças da EBJ, mas graças a Deus que esses soldados aí tomaram conta, o Jocelyn estava trabalhando. Aí o negócio foi ralado, né? Porque Alisson vinha, aí aconteceu um problema com ele, que eu pensei que ele tinha adoecido. Mas na realidade é porque também teve um caso pessoal aí, até familiar, ele não veio. Aí Leandro falou, pode deixar que eu fique no lugar dele. Não é para ficar mais enquadrado. Aí ele falou assim, aí Leandro disse, pode deixar, cara, que eu venho e ainda deu certo, né? Segunda-feira passada deu certo. Essa lição de hoje, ó, não deixa de ser, né? A coisa é BD. É BD. Quem frequenta BD é assim. Quem frequenta BD é assim, É verdade. E no dia de hoje, a gente vai falar sobre questões de debates dentro da igreja, porque às vezes os irmãos acham que crente não debate, não pensa diferente. Não pode acontecer uma situação em que a gente possa discordar ou até debater, mas para entender que igreja é isso mesmo. E problemas estão aqui para ser resolvidos, né? E olha que começou com pessoas que desobedeceram a Tiago, né? Eles vieram sem a autorização de Tiago, né? Porque sempre tem esses, né? Aqueles que querem fazer do seu jeito, sabem que se for falar com a liderança vai parar. Não vai não. Aí ele vai por conta própria, né? Então para você ver, irmão, tem lições. Se o cara quiser ser um bom servo, a Bíblia tem toda a lição para a gente ser um bom obreiro, um bom servo. Não existe lugar para revolucionar dentro da igreja. Na igreja só existe pastor e ovelha. Obedece ao pai e não obedece, é isso. Tem que obedecer a palavra de Deus. Se o pastor está desobedecendo, aí é outra história, né? A palavra de Deus. Mas a obra é ele Deus, mas a obra de Deus ela é organizada. Não tem esse negócio de ninguém estar atrapalhando, é o que eu penso, é o que eu sei. Isso não vem de Deus. Aí esse capítulo ele fala sobre isso, né? Aí então aqui, ó, o capítulo 15, nós vamos trabalhar o capítulo 15 e o 16, né? Eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o 15, vou tentar correr, né? Se eu não conseguir falar também. Para dar tempo para você. Tá certo? Primeiramente, irmão, capítulo 15, aqui fala, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Irmão, já estava muito solidificado na igreja, primeiramente que a lei só Jesus podia cumprir. Isso já estava claro. Mas sempre essas pessoas que aqui falam no capítulo, não diz exatamente quem é. Acreditas que eram fariseus convertidos? Ou podia ser, eu não acredito que seja. Há também a visão que era quando fosse judeus gregos, né? Mas enfim, eram pessoas que estavam criando problema. Ou seja, elas desciam de Jerusalém para dizer para os gentios, não basta você só dizer que serve a Jesus. Vocês precisam seguir a lei de Moisés para ser salvo. Isso daí, irmão, é uma lição importante para a gente hoje, porque hoje, na minha vida, não é tão longa, mas é um pouquinho já, né? Eu sempre vejo, todo mundo aqui que você já viu, alguém quer criar uma regra nova para dizer, se você não fizer isso, você não é crente. Irmão, e a gente é tentado, Jesus fala, meu filho, Jocelyn, o evangelho é simples. Aí eu chego complicando com as minhas regras, para que Jocelyn pague um preço que ele não precisa pagar, para uma salvação que você já recebeu. É perigoso. E olha só que lição valiosíssima para a gente hoje. Guarde o sábado, senão você não é salvo. Isso é antibíblico. Entendeu? Faça isso, 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 senão você não é salvo. Irmão, você pode perder alguma bênção. Se você não for para um lugar, Deus quer que especificamente eu faça determinada consagração. Você pode não receber aquela bênção se Deus mandasse fazer aquela consagração. Mas a salvação não. A salvação é com Jesus. Salvação é uma coisa, bênção é outra. Aí, então, se você vai fazer alguma coisa, e eu vou dizer para você que se você não fizer aquilo, você vai perder a salvação, isso é uma heresia. Porque isso não é dizer, né? Porque se você não pagar o sábado, você também não tem salvação. O erro do moral é esse. É esse. É porque eles mudaram o sábado como. Apegaram-se, né? Eles se apegaram a isso. Quem não guarda o dia quem não guarda o sábado para eles é afastado, desviado. E há controvérsias entre eles também. Nem todo adventista pensa bem assim, né? Já abriram, Já abriram.
fora do padrão deles. Então, estão. Aqui era faz uns 35 anos que era adventista. Disseram que o seu adventista que não guardar o sábado para ela, ele não é salvo. Não, o adventista mesmo, ele não segue isso. E ele realmente condena. Então também não há salvação para a igreja católica fora de Maria. E Maria também não tem salvação. Mas, por exemplo, em relação ao adventismo, você vai na luta fundadora do adventismo, a Ellen vai e ela afirma isso. Acho que a salvação está no calçado. Então, por mais que talvez alguns, de forma, como eu posso dizer, explícita, não falam isso, mas de forma implícita, eles têm isso. Tem. Está na essência da igreja, mano. Adventista do sétimo dia, está na essência da igreja. Até no nome. Até no nome. É. Você gosta do sábado. Da mesma forma que eu gosto do sábado, eu também não com a imagem. Aí me valor para dizer que eu gosto do sábado. Não tem como se tivesse também. Não tem como. Aí, irmão, primeira lição. Para que as irmãs lembrem, os irmãos aqui lembrem, judaizantes. Eram essas pessoas que não ficou só preso aqui não, deu muito trabalho a Paulo também lá na frente. Lá na frente. Eram pessoas que vinham e não aceitavam. E a salvação, irmão, eu não estou querendo defender o errado. Mas eu acho que esse povo pensa, não é possível que uma coisa tão valiosa que é a salvação receba assim tão fácil. Na mente deles, eu acho. Eu acho que tem pessoas que pensam assim. Não, eu tenho que pagar algum preço. Porque Jesus pagou um preço por nós. Aí, eu acho que é isso. O que você acha? Eu acho que o povo pensa que tem que pagar algum preço para a salvação. Não é possível. Não foi barato, foi caro. Mas Aí então o que aconteceu? Você via que os irmãos, os gentios, ficaram lá com um peso neles. É tanto que quando chegou a notícia de que eles podiam ser cristãos sem guardar o sábado e sem seguir a lei de Moisés, eles ficaram aliviados. Porque o que o fariseu faz é isso, irmão. O fariseu fica jogando carga nas costas das pessoas. Ele não vai explicar isso aí, né? Ele fala isso lá na frente. E o versículo 2 diz assim: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda. Olha só, Paulo e Barnabé não quiseram conversa, brigaram dele. Não, isso aqui pra cá não. Entendeu? Aí o que acontece? Não foi pequena contenda. Não foi pequena contenda. Esse povo sabia brigar, né? Aí assim, ó. Contenda e não pequena discussão com eles. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subiram a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Vamos falar com o Tiago. Vamos fazer uma reunião, vamos discutir esse assunto lá em Jerusalém. Eles estavam em Antioquia, né? Ali em Antioquia, e eles subiram para Jerusalém e foram bem recebidos. Porque Tiago era crente, Tiago conhece Pedro, Tiago conhece o Evangelho, né? E lembrando que é Tiago, irmão de Jesus. Jesus, isso. Certo? Só confirmando que irmão de Jocelão falou vários Tiagos aqui da outra vez. Oi? É porque ele era o pastor da igreja. Para falar a verdade, o fato é o pastor da igreja. Para falar a verdade, o fato de os irmãos de Jesus tiveram zero credibilidade lá de Jesus, porque eles foram oposição por muito tempo. Então assim, Tiago se converteu mesmo, e tinha um chamado dele também, né? Tinha um chamado dele também. Aí aqui diz assim, versículo 3: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram a províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Parece que Deus fez questão de que eles passassem para que levassem o testemunho. Não era o único testemunho. Lembra que Paulo e Barnabé já tinham feito uma missão, já tinha pregado, já tinha saído, exatamente, já tinha havido uma viagem, né, missionária. Aí, então eles já tinham testemunhos, é tanto que lá no concílio lá, Paulo e Barnabé começam a conversar no meio da discussão e eles captam o que eles estão conversando, contando os testemunhos. Tiago fala por último. Pedro falando o testemunho de Cornélio de novo. De novo. Mas parece que não foi suficiente. Aparentemente, eu acho que o povo viu aquilo como uma exceção. Só pode ser, porque não foi suficiente o testemunho de Pedro. Aí Pedro botou o testemunho dele. Aí depois Paulo e Barnabé estavam no meio lá conversando com aquelas pessoas. Aqui a gente reunido, né? Aí vamos fazer conta, tá a irmã Elisiane e irmã Emília conversando, testemunhando. Aí a gente para e ouve o que vocês estão falando, confirmando o que está sendo dito agora. Era Paulo e Barnabé.
Então foi isso que aconteceu. E o que acontece? Paulo e Barnabé passaram pela Fenícia, pela Samaria, e grande foi o agir de Deus ali também entre quem? Gentios. A salvação é para os gentios, entendeu? Também. Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos, tá certo? Tiago não chegou lá fazendo cara feia para eles, não. Amém. Pai do Senhor. Foram bem recebidos pela igreja, irmão. Crente recebendo os crentes, ok? Pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Irmão, tudo na vida é assim. Ouça a primeira parte do outro, né? Ah, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A confusão. Olha, o que eu tenho visto muitas vezes, isso aqui não é desabafo, é análise mesmo que a gente tem que aprender, né? Então aqui vai aprender. Muitas vezes acontece um problema e no lugar de Jocelyn fala, olha, aquele irmão fez isso, eu sou um líder, né? Acontece o maior furdunço. Aí eu pego só o seu depoimento. Eu não vou tentar saber o depoimento da outra parte, saber o que foi que aconteceu. Irmão, é isso que está acontecendo. Eles foram pegar o testemunho de um, somou com o testemunho de Pedro, Tiago pegou lá de Amós uma referência para confirmar o texto que estava acontecendo, porque só assim resolve o problema. Igreja, ela tem que ser assim, ela tem que ser unida, mesmo que seja diferentes pontos. E o problema é que muitas vezes a discussão é por farda, né? Farda, cor de roupa, qual vai ser o hino que vai cantar, e a gente olha a discussão que tem. A igreja não pode se prender. A discussão aqui era séria. Era o que estava valendo em voga aqui, a salvação dos gentios. Então a gente tem que se apegar mais a coisas mais sérias. Às vezes a gente se depara muito discutindo coisas bobas, né? Coisas que não edificam. E na realidade a gente tem que começar a focar no que realmente importa, né? Que era no capítulo que a gente estudou até sim, no capítulo 13, no capítulo 14, a gente vê que o apóstolo Paulo Barnabé, quando eles chegaram em determinada localidade, primeiramente ele se dirigia aos judeus, na sinagoga. Até que chega um certo ponto que ele está pregando em determinada cidade, você se entende, e aí os judeus eles rejeitam a palavra. Mas já que você não quer, aí quando embarca o divisoriado, a gente vai para os gentios. E esses gentios aqui, não é os gentios que é prosélito, que conhece a lei, é os gentios pagão. É os gentios que não entendiam de nada, não sabiam o que era a lei, não sabiam o que era Moisés, não sabiam o que era o Moisés, não sabiam nada. Então eles se voltam para esses gentios e nos atende a ele. Este que coloquei com luz para os gentios. Utiliza o texto de Isaías, e aí Paulo se volta para os gentios. Aí no capítulo 13, no capítulo 14, a gente vê a primeira viagem de Paulo às nações, e aí essa viagem vai conotar todo esse questionamento aqui. É porque muitos se converteram. Muitos se converteram. Porque assim, eu já tive essa experiência, você pregar para uma pessoa que diz que é cristã, mas não tem religião nenhuma. Essa pessoa, quando ela se converte, ela tem uma facilidade, uma aceitação melhor, ela absorver ali, mas pregue, se converte uma pessoa que é um católico praticante, para você ver a dificuldade, muitas vezes dele de algumas coisas que ele quer implantar, que até tem umas ideias dele que ele quer aceitar. Um católico meio praticante. Uma parte aqui, ele era católico praticante, e ele gostava de argumentar e trazer algumas ideias para dentro o resultado. Eu já conheci muitos católicos praticantes que convertiam. No versículo 5 vai ter algumas ideias dessa vez praticantes também, e alguns questionamentos que ele introduziu algumas coisas. No versículo 5 aí do Mas a gente quebrar essa tradição, ela é muito difícil. Porque se a gente pegar hoje, trazer para o nosso dia de hoje, vá no interior e tenta quebrar a tradição de uma pessoa mais velha, praticamente impossível. Pega as tradições da nossa igreja, os costumes, e fala os pastores logo uma coisa. Agora, tenta falar para o pastor velho para ver se vai dizer, não, eu aceito, eu rejeito, não. Ele jamais vai bate o pé, não, tem que continuar. Então assim, quebrar a tradição é uma coisa muito difícil. Então esses fariseus que aí se converteram, exatamente, têm muito isso enraizado, porque isso são coisas de séculos.
né, que vai passando de geração em geração. Então você quebrar isso é muito difícil. Já o gentio não. O gentio era pagão, como era um povo mais idólatra, dada muita coisa, então eles não têm essa tradição tão forte. Mas quando você pega, por exemplo, um judeu e, por exemplo, um muçulmano, que tem uma tradição muito forte, é muito difícil você. Agora eu acho que a gente pensa muito, associa muito a. Eu vou falar intransigência para não falar cabeça dura. Assim, a gente associa muito à idade, mas tem pessoas que são intransigentes, não é nem porque são idosos, é porque ela realmente não se permitiu pensar de outra forma. Porque o fato de você ter 70, 80 anos, né? Às vezes a gente associa, não, isso não muda mais não. Mas muda, tem gente que pensa, é porque tem pessoas que realmente, se você pegasse ele com 20 anos de idade, era do mesmo jeito. Não quer abrir. Aí é a famosa ignorância, que a pessoa não abre. Não, é assim, acabou. Mas tem coisa que a gente aprende que a gente não abre mão. Eu vou dizer uma coisa que eu não abro mão, que eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Dá a bênção. Toda vez que eu vejo minha mãe ver meu pai, eu dou a bênção. É costume meu aprender, eu não abro mão disso. Mas isso é um bom costume. Não, mas esse que tá. Pra gente é um bom costume, mas agora veja aqui, para isso também isso é um bom costume. Você está entendendo? Então, assim, você abrir mão de algo que você aprende, todos nós temos algo que a gente aprendeu com o pai, com a mãe, com alguém, que a gente não abre mão. Eu acho que aqui era mais que um costume. Então, é isso que eu quero dizer, para ler. Então, assim, quebrar isso aqui não é tão fácil. Não, você vai ter que quebrar isso aqui. É por isso que se houve esse questionamento entre essa questão de objetivo, né? Tem que se considerar, tem que guardar a lei de Moisés, tem que isso e aquilo. E você percebe o cuidado deles com a conversa, que era muito delicado, né? Exatamente. Era muito delicado, mexer com isso era muito delicado. É tanto que Deus vai amaciando, vai resolvendo devagarinho, né? Coisas delicadas, Deus resolve de forma bem macia. Isso. Para entender essa questão toda, o que é que eu acredito? Tem a ver com o que você falou há pouco. Eu fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Isso vira dogmas. Quando eu cumpro um dogma, eu tenho a sensação que, opa, alcancei algo diante de Deus para a salvação. E por mais que eu faça, tudo que eu fizer não vai salvar. Quem salva é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu não preciso fazer nada. Agora, uma vez entrando no caminho da salvação, eu, João Celon, me obrigo a fazer isso. Por quê? Porque agora eu mudei. E não é dogma que vai me prender nisso. Os gentios tinham essa fazer por quê? Porque não tinha regra nenhuma. Era lá no dele. Não tinha regra nenhuma, eles eram acostumados a não ter regra. Pega um camarada aqui que não sei nem brincar com ele, ele não sabe o que é, mas ele quer ser análise, não vai resolver, né? Ele não tem essas coisas, não tem essa cultura, não tem esse dogma. Quando a gente entra no caminho da salvação, pensa que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. E não é assim. Agora isso aí que o Martins falou, que geralmente os católicos, se ele não nasceu de novo, ele age assim se ele não nasceu de novo. Porque tem pessoa mais dogmática que como Paulo era. Meu amigo, o cara quando tem um encontro com Jesus, não tem dogma que se sustente. Não tem dogma. Jesus ele desconstrói você completamente. E se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, coisa linda, né? É desconstruir a gente. Aí então assim, aí ele vai. Esse é o amigo, olha só o desfecho que você contou. Ele não se firmou. Porque ele não teve um encontro, ele não nasceu de novo. Mas tem uns que feliz disso, porque não, claro. Lindo, ele passou muita gente católica. Lindo quando ele manda ele orar. Você é que você está vendo um padre. É que você está vendo um padre, porque ele trouxe isso da igreja católica. Essa liturgia dele de falar. Ele trouxe isso. Ele estudou para padre, ele foi coroinha de Frei Damião. Agora faz todo sentido aquele meme, né? Agora faz todo sentido. Agora sim. Mas, mas aí pelo menos foi só a parte fonética. A parte da essência dele como cristão não era isso, né, gente? Ele é presbítero? Não, é auxiliar de trabalho. Auxiliar de trabalho? Tá bom, legal. Aí, irmão, no versículo 5. Sim, irmão, só perguntando para vocês. Quem era o povo que desceu de Jerusalém para pregar a lei para os gentios? Como era o nome que a gente dava? As irmãs. Eu forço para que as irmãs vão firmando esses nomes. Era os... A Anaísa chegou depois, quando a gente estava falando. Judaizantes.
Lembre dessa palavra, judaizantes, que a gente vai citar ainda muito. Muito. São pessoas que eram cristãs, Aceitaram Jesus. aceitaram, creram, mas ainda achavam que você tinha que guardar a lei de Moisés. Conservador. Conservador da lei. Conservador Da lei, Então assim, eu sou crente, mas você tem que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você não é crente. Eles eram assim. E isso é heresia. Tá certo? Lembre o nome. Todo, mas Tradição. Tem, sim. Não é fácil você quebrar isso. Não é fácil. Mas pelo menos não está saindo pregando que você tem que fazer isso, né? Só uma cultura, né? Uma cultura popular, vamos dizer assim. Vamos seguir o versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Aqui não é os fariseus que conspiraram contra Jesus, não. Assim, pelo menos poderia ter sido, mas se converteram. Creram, assumiram que creem em Jesus, né? Dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Ou seja, esses homens judeus, esses homens gentios, tudinho vão ter que fazer a cirurgia da circuncisão para poder ser salvos. Senão eles são incircuncisos, são pessoas que não são de Deus. Antes de Cristo era assim, e quem exigia era Deus. Mas tinha um motivo. Agora o que acontece? Depois de Cristo, cumpriu isso, acabou-se. Mas Pedro entendeu. Pedro cabeça dura, judeu, mas conseguiu, mas Deus fez. Embora Deus tenha pego esse sinal de Pedro, é assim, tá vendo? Meu filho, o irmão de Jesus, Tiago, não era para ele estar escandalizado com isso também, né? Certeza. O irmão de Jesus, principalmente um líder, ele poderia estar impondo isso também, e ele não impôs. Para você ver, irmão, para você ver que quem conhece Jesus, quem é crente aqui na China, pode ser conservador, pode ser, crente é crente. O irmão de Jesus, pelo fato de estar em Jerusalém, ser judeu, ele poderia ali criar suas próprias regras. Eu sou irmão de Jesus, eu tenho minhas próprias revelações, eu vou fazer do meu jeito. Ele poderia fazer, muita gente se aproveita disso. Mas olha como Tiago também era convertido, e como Tiago também defendeu que não era para fazer isso com os gentios, porque era a mensagem de Jesus, gente. É o que a Bíblia diz, entendeu? Aí aqui diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Estou por visto, hein? A reunião de pastores e apóstolos, presbíteros. Havendo grande debate, e aqui, irmão, insurgiram-se. Contenda, né? Insurgiram. O que é uma insurreição? Insurreição é uma rebelião. É uma rebelião, um tumulto, é uma oposição. Fariseu já deu trabalho, pronto, aceitou a Jesus, não para ter trabalho, continua dando trabalho. Né? Agora, porque o fariseu é infiltrado. Aí aqui diz assim: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Pedro era uma autoridade, né? Ele era uma autoridade ali, apóstolo. Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Aí fala, glória! Aí então o que eles falaram? Irmão, vocês não sabem o testemunho. Deus não me levantou, não foi a mim. E Pedro não quis aquilo, foi Deus que mandou. Eu fui chamado por Deus para abrir essa porta para os gentios. Pedro já sabe dessa história? E ele traz a instituição, né? Portanto, ele trouxe isso, não fez a sedução. Mostrando que Deus não fez nenhum requisito para derramar o Espírito. Nenhum. Você precisou guardar a lei, depois que você não está fazendo nada. Quem é Só circuncidado por Jesus. E como era o selo do Espírito Santo ali, o derramado do Espírito Santo na casa de Cornélio, foi a comprovação que Deus chegou até lá. Porque ele não podia fazer aquilo, o homem não pode fazer. Não. O homem não pode derramar o Espírito Santo sobre você, não pode batizar ninguém com o Espírito Santo, mas Jesus faz. Então assim, o que eu acho lindo no livro de Atos é que é o Espírito Santo mandando, vá aqui e vá ali, confirmando. Né? Ninguém tinha um Novo Testamento na mão, assim, a Bíblia não tinha. Era lei, lembre disso também.
que era a lei e a revelação do Espírito Santo, e o que Jesus ensinou. Abrindo parênteses para a gente parece entender isso, a gente está comentando o viés aqui agora. Mas nesse período nem existia o livro de Atos ainda. Já estava sendo construído. Isso aconteceu por conta do ano 50 e 51. Atos só foi publicado, tornou-se público em 62 ou 63. Então eles não tinham isso para acompanhar. Era uma narrativa, não é uma narração do fato. Exatamente. A gente precisa entender isso. Eles não tinham esse subsídio que a gente tem. Não. Olha que graça que Deus deu pra gente, né? A teoria pronta. Ele estava ali, ó, apanhando ali para entender as coisas, para se organizar. A gente... Por isso que é bom a gente ler Atos, tentando entender a cabeça do judeu. Porque a gente vai vendo que o Espírito Santo vai descortinando cada vez mais. Cada vez mais. Por isso que é interessante você ler como se você está na cabeça de um judeu. Então se você ler com a cabeça hoje do cristão de hoje, você não vai conseguir entender Atos. Mas se você ler com a cabeça de um judeu, que o Espírito Santo está descortinando passo a passo ali, e revelando a eles que o Evangelho não é somente para os judeus, mas também para os gentios, a gente consegue entender. Porque até então, para todos os apóstolos, o Evangelho era somente para os judeus. Eles não entendiam. Depois eles começam a entender. Tanto é que vai estar tendo essa discussão aqui no capítulo de Cristo. Que até então também teve algum problema. Então veja que não foi tão fácil assim de se entender isso. Eu acho que com esses judaizantes, tinha aquela mesma perspectiva da resposta que ele deu. Jesus, eu só para os judeus. Sim, era. Eles viam assim. Rapaz, Caio está tão distante, cara. Já sei que me ajuda. Isso é um pouco Temos aqui uma representação da Nova República. Sejam bem-vindos. Só esqueci o nome dele aqui, ó. Pedro. Olha, tudo a ver, tudo a ver. Pedro e Josué. Aqui diz assim: houve um grande debate. E Pedro falou, né? Ora, Deus, capítulo 15, viu, gente, tá? Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, conhecendo o Espírito Santo, a eles, como também a nós, nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. A mensagem de Martim Lutero, né? A salvação pela fé. Ele batia nessa mensagem. Agora, pois, por que tentais a Deus? Olha só, tentais a Deus, pondo sobre a cruz, sobre a cerviz dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Ou seja, já estava claro que a lei ninguém consegue cumprir. Por que eles, olha só, como a ignorância do homem, a carnalidade do homem, às vezes leva a gente a um retrocesso. Já estava claro que a lei ninguém cumpre. E por que eu vou sair da minha casa, lá para outra cidade, propor para as pessoas seguir uma coisa que ninguém cumpre? Era o que os judaizantes faziam. Isso é, irmão, de um malefício tremendo. Porque, primeiramente, cria-se novamente a hipocrisia, cria-se novamente os sepulcros caiados. Porque eles estavam oferecendo algo que nem eles tinham condição de se cumprir. verdade. É isso, repita esse versículo aí, eu quero fazer um pequeno comentário. Um fardo, isso já estava estabelecido, sedimentado, já estava tudo certo. Ninguém cumpre a lei, só Jesus condição. Aí por que eu vou evangelizar? Cumpre a lei para ser salvo? Ninguém vai ser salvo. Qual foi mesmo? Agora, pois, o 10. Por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Preste bem atenção nisso. Pedro está fazendo o seguinte: olha, como é que a gente vai cobrar deles aquilo que nem nossos pais, nem nós conseguimos fazer? Colocar na cerviz esse jugo. Jugo é aquilo que você colocava na cerviz dos animais, que era assim, cerviz é a parte posterior do pescoço. Se colocava nos animais para eles carregar o arado. Então, como é que a gente vai fazer isso com eles? Se não foi feito, a gente não conseguiu cumprir isso. E Deus é tão sábio que se isso tivesse, claro como foi, né? A Bíblia é testemunho. Mas se isso tivesse prevalecido, imagine nos dias de hoje, um pastor, um corpo de obreiro, para ser pastor e corpo de obreiro tem que ser formado em medicina. Mas para quê? Para fazer cirurgia que mostra os homens. Porque sem isso, ninguém é crente. Você entendeu como é a situação?
Em resumo, ninguém poderia cumprir a lei como o Caleb falou. Não teria como isso. Todos os homens agora, você crê, opa, pastor, prepara a cirurgia que vou fazer a fimose do rapaz. Fica um negócio estranho. Porque circuncisão é isso. A retirada do prepúcio do homem. Do oriental masculino. Isso é a circuncisão. Imagina isso no dia de hoje. O tumulto que ia causar. Meu Deus. Então, isso que Pedro está falando é que, ó, deixa agora acontecer, porque nem Deus cobrou isso deles. Como é que agora nós vamos cobrar o que nós não fizemos, não conseguimos cumprir? É isso que esse versículo quer dizer. Aí, exatamente, no Novo Testamento, a gente já falou aqui que o que substituiu a circuncisão, né? Isso. É arrancar de você a velha natureza. Despojar do velho homem. Essa é a circuncisão espiritual. Que aí nessa circuncisão a mulher também entra. Certeza. A circuncisão da lei só o homem, óbvio, fazia. Óbvio. Agora essa circuncisão de você tirar, despojar da carne do velho homem, é agora o novo nascimento. Né? Graças a Deus que é assim, né? Aí aqui assim. Agora, pois, mas que cremos que fomos salvos pela graça, irmão, glória a Deus que a salvação é pela graça. No Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Estamos aqui pela graça, não aceito que ninguém bota fardo nas suas costas, lhe botando método para você ser salvo. Todo mundo aqui foi salvo de outra forma. Jesus, eis-me aqui, eu não consigo, mas o Senhor consegue. O Senhor me resgatou, me salvou, eu não fiz nada para ser salvo, só disse sim. Quero mudar o caminho. Quero mudar de caminho. O resto quem fez foi o Espírito Santo. Tudo, que na realidade quem faz tudo é Deus. Ele faz tudo, até o convite para você ir foi Deus que fez. Então nós somos levados para isso. A salvação, o interesse antes de ser nosso é de Deus. Então é leve mesmo. Quando a Bíblia fala que o fardo é leve, é que é leve mesmo. Não é pesado não. Entendeu? Aí aqui diz assim, agora vamos entrar no versículo 12, que vai falar do discurso de Tiago, né? Mas antes disso, lembra só, irmão, estava reunido os obreiros, apóstolos, presbítero, estava Pedro falando. Aí sabe como a gente vai, aqueles momentos que a gente está debatendo aqui? Aí está Paulo e Barnabé, está aqui, ó, eles dois aqui, Paulo e Barnabé, né? Acabaram de chegaram, vieram da Samaria, Fenícia, né? Pregaram lá, muitos samaritanos, muitos gentios foram salvos. Aí eu estou aqui conversando, falando, você é Tiago, eu sou Pedro. Eu estou falando, tentando dizer, convencer o pessoal. Eu fui na casa de Cornélio, eles creram, eles foram batizados no Espírito Santo, e Tiago só olhando. Aí Paulo e Barnabé começam a falar, rapaz, tu lembra que a gente estava lá? Claro que lembra. Os dois falando, Paulo e Barnabé conversaram, interagiram tanto que silenciou todo mundo e foram ouvir o que ele estava falando. Eles estavam testemunhando da experiência. Pedro estava falando aqui, Paulo e Barnabé estavam confirmando com a experiência pessoal deles, que eles também pregaram e falou, exatamente isso aconteceu com a gente. Foram salvos, com certeza foram cheios do Espírito Santo, batizados do Espírito Santo, isso aconteceu. Então, o que Pedro estava falando não ficou preso na casa de Cornélio. Deus continuou fazendo e faz até hoje. Sem dúvida. E faz até hoje. Aí todo mundo silenciou e ouviu o que Paulo e Barnabé estavam falando. E o versículo 2 diz assim, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Qual é a pergunta, irmão? Se Deus faz todos esses milagres gentios que eles esperavam que era só entre os judeus, por que Deus vai fechar a porta para os gentios? Se as mesmas bênçãos, graças, amor que Deus derrama pelos judeus, Ele está derramando nos gentios. Era essa a discussão, irmão. Por que existe essa porta fechada? Se Deus trata gentil e judeu da mesma forma. Aí aqui diz assim, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, né? Agora vai falar o pastor presidente. Aí vai falar o pastor José Wellington. O pastor da convenção. Vamos falar o pastor Tiago, né? Coisa linda aqui. Muito bonita coisa. Aí o funcionamento da igreja é muito bonito. Eu acho muito bonito. Aqui diz assim, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras, porque olha só como é que funciona a igreja. Não adianta Jocelon, por exemplo, está para resolver um problema. Jocelon é um dos presbíteros. Aqui presbítero, irmão presbítero Jocelon,
presbítero Martim, presbítero Isaías, tem um pastor e presbítero Ivo. Eles estão discutindo. Vocês são conselheiros da igreja, mas nada vai acontecer se o pastor não bater o martelo. Nada vai acontecer. Vai dizer o meu parecer, o seu parecer, e Tiago só ouvindo. Mas aí vem a palavra oficial. É tanto que eles desceram de Jerusalém para Antioquia com a decisão oficial de Tiago. Então, olha como a igreja funciona, irmão. A igreja tem uma direção que vem de Deus, isso. Qualquer coisa que foge disso não vem de Deus, vem do diabo. Deus não tem negócio com rebelião da carne. Você pode até ter razão. Irmão, você pode até ter razão. E o pastor está errado. Mas olha só, eu retomo a antiga aliança. Olha só o comportamento de Ana com Eli, né? Sim. Ele todo errado. Ainda disse que a mulher estava bêbada. Mas olha só a submissão e a reverência que ela tinha com o sacerdote. Porque Deus não é Deus imundo. Olha Davi com Saul. Deus, ele respeita a unção da liderança. Ele respeita, porque se Deus der voz a todo mundo, a igreja não se sustenta. De forma nenhuma. Reino dividido não se sustenta. Precisa ter uma ordem. Vai começar a achar que o fulano não foi levantado por Deus, e quando não foi levantado por Deus, vai começar uma rebelião, vai se sentar pastor, porque na minha concepção, quem me colocou foi Deus. Então, se eu acho que ele foi colocado foi Deus, então eu acho que eu posso pilhar. Isso. Você vai ficar, todo mundo vai se autodestruir. Aí, olha só o que eu estou dizendo, irmão. Você pode até ter razão e o pastor está errado. Mas isso não dá o direito de você se revoltar. Por quê? Porque Deus não dá essa autorização. O que é que você faz? Ora, pede a Deus para dar um tempo para que ele faça o certo. Porque tem que passar pela liderança da igreja. Porque, como eu falei, se não passar por isso, desorganiza, bagunça e a igreja morre. Às vezes rebeliou, né? Rebeliou. Se o pastor estava errado ou não dava ele a família de fazer o que. Sim, é nesse sentido que Paulo manda você se submeter às autoridades, porque foi Deus que constituiu as autoridades. Não só as eclesiásticas, as autoridades seculares também. Também. Aí, mas essa discussão tem em outro livro, acho que foi em Tito e Timóteo, que discute isso, aí a gente estou ansioso para chegar lá de novo. Aqui diz assim, deixa eu correr aqui para dar tempo, tá? Aqui depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Irmão, isso daqui que eles leram, depois eles vão consultem, Amós 9. Amós capítulo 9. Tiago retomou essa profecia de Amós, confirmando que isso aqui era o que Amós estava dizendo. Aí aqui diz assim, cumpridas essas coisas, o que está escrito pelo profeta Amós, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Na época dos profetas já dizia o interesse de Deus pelos gentios. Então não é que Deus não disse, é porque o povo não ouve, né? Eu acho que não presta atenção no que Deus está falando, né? Então já existia o propósito de Deus de alcançar os gentios. Mas é claro que o próprio Jesus seguiu o tempo certo, né? Não foi assim, teve que seguir um roteiro. Seguindo, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, Tiago falando, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Mas escrevo-lhes que se abstenham, aqui vem as regras. Eita, olha aí essa palavra, irmão, guarda essa palavra aí, ó. Eu não estou afim de eu não estou afim de polemizar isso daqui, mas assim, aqui diz assim, né? Os testemunhos de Jeová seguem isso aqui também, né? E levam até bem radical. Mas escreve-lhes que se abstenham de contaminações do ídolo, tudo bem,
né? Ninguém vai idolatrar, né? Bem como das relações sexuais ilícitas. Você sabe que gentil era festa, né? Era exatamente. E também eram pagãos. Então o culto pagão era também tinha os prostitutos cultuais. Então tinha muito isso. Bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Não é? Judeu não tem acesso a sangue, ele não toma esse sangue. Hoje nós herdamos, na nossa igreja a gente também a gente não come galinha cabidela, né? Nem buchada com sangue, né? Aí assim, pode haver a interpretação, eu não vou polemizar, eu só vou dizer, não vou polemizar. Pode haver interpretação que isso foi só um ponto de acordo naquela época. Entre eles, para que ninguém brigue, né? Vocês não comem sangue, essas coisas todas, tem quem pense isso. Sei, chouriço também. Nós, já claro, nós da Assembleia de Deus. Mas se isso for para lá, só para aquele momento, então se abster dos ídolos e da prostituição para você só para aquele momento. Porque isso tudo isso aqui é necessário. Tem uma explicação. Eu não sei se pode dizer assim, entrelaçado, porque, por exemplo, tem coisas, por exemplo, na lei, os mandamentos seguiram, mas o sábado não veio. Não, mas essa determinações aqui. Sim. Não, mas eu estou só dizendo assim, claro, vou dizer assim, que lá nessa época tem gente que interpreta que aquela determinação, né, do sangue, de não comer comida com sangue, né? Eu não como. Porque há um princípio de não comer comida com sangue. Se há um princípio, acho que. Mas vou deixar o Jocelyn falar. Aí o que acontece também, né? Aí o que acontece? Eu não como e nós de Assembleia de Deus não nos alimentamos comendo. Vocês sabiam, né? Todo mundo sabia, né? Que a gente não. Galinha tem que cortar o pescocinho. Não é inventar de fazer assim, não. Quentão também, né? Quentão tem sangue, né? Não sei, entendeu? Não, pessoal, eu nunca comi isso, não sei nem o que é isso. Fala, Jocelyn, Jocelyn vai explicar isso aí. Vamos lá. É bom a gente ficar com o que a Bíblia diz. Preste atenção nas palavras. E isso aqui, essa palavra aqui está no original. Por isso que eu mandei guardar o abstenção dele. Não colocar um pato pesado de quem? Nos gentios. Certo. Nós sabemos que toda lei e seus preceitos têm um direcionamento. Para quem? Judeus. Lógico, Deus tinha o seu propósito para separar um povo, purificar um povo e destacar esse povo para ele. Então tinha essas regras para fazer a diferenciação. Ora, se a circuncisão foi liberada, por que as outras coisas não? Por isso que a palavra de Deus foi bem sábia. Mas escreva, mande dizer a eles que se abstenham. Vocês sabem o que significa se abster? Deixar de fazer, né? Olha aí. Não consumir, não usar, não praticar. E de forma obrigatória? Não. Exemplo, na votação de um congresso. Todos os deputados eles vão votar. Tem uns que se abstêm. Não vão votar. Ele foi obrigado a isso? Não. Então, se um conceito da circuncisão foi liberado, bom, isso aí é uma interpretação que alguns estudiosos dizem. Porque a gente impõe isso para o gentio. Foi por isso que Tiago disse que eles se abstinham, que por forma voluntária não façam isso. É tanto que não me fale na memória agora onde está escrito uma discussão de Paulo que diz, faça, mas se for para escandalizar, não faça. Mas aí entra a colocação dele. A colocação dele de estar tudo entranhado. Por exemplo, ele tem relação sexual ilícita. Vamos lá, entendeu? Aí, por exemplo, ele pensou assim, que está tudo, o pacote, foi entregar o pacote, né? Está aqui o pacotinho, siga o pacotinho. Né? Aí eu estava analisando, beleza, eu sigo que não vou consumir sangue, tá certo? Mas existe a vertente de que o sangue foi só para não criar tumulto ali, um exemplo, né?
Porque qual é o princípio que um gentio pode seguir? Um gentio crente. O judeu eu sei o que é. Pronto. Mas qual é o princípio? Porque o gentio não pode se consumir sangue. Gentio. Porque ele não tem isso. Eu sei porque que ele não pode ter relação sexual ilícita. Isso. Que aí fere a Deus diretamente. Diretamente. Aí qual foi a outra coisa, meu? Agora fugiu a memória. Vamos lá, deixa eu dizer aqui. Fala aí. Você vai entender. Esse crente que se abstém de quê? Primeiro, está no plural, das contaminações dos ídolos. Quais são? Vamos lá. Prostituição está em primeiro lugar, porque, como ele fala aqui, isso era um costume pagão. Inclusive de cultuar os ídolos. Só que isso fere também uma coisa ética. Sim ou não? Sim. Então isso é para se cumprir. Ponto final. Tá. Isso aqui está relacionado também aos ídolos, só que é ético. Eu estou falando aqui uma vertente da teologia, como alguns pensam. Segundo ponto que é, por isso que está no plural. Segundo ponto das contaminações, que é a prostituição. Outro ponto, o animal sufocado também era costume pagão. Sim. É isso aí. Outro ponto e se abster do sangue. Outro costume de se oferecer aos deuses, inclusive ao nosso Deus. Sim ou não? Sim. Tem que derramar sangue, aspergir sangue. Então tudo isso está na cultura de ídolos. Então eu tenho que abrir agora um parênteses e ver o que fere eticamente e o que é literalmente cerimonial. É tanto que as leis são leis cerimoniais e leis morais. Faz sentido. Então, para o gentil, se eu não vou colocar nessa circuncisão, se não fere moralmente, deixe lá. Foi nesse ponto que Paulo diz, se não escandalizar, não faça. No dia lá, não escandalizou para Cleiton. Hã? Cleiton escandalizou. Quem? Cleiton, Rapaz, Você analisou com o quê? uma cabidela. O quê? Uma cabidela. O churizo. O chouriço. Eu não como nada disso. Nada com sangue eu como. Nós temos a opção. Porque está lá um banquete e tem essas coisas. Lógico, a gente vai avaliar. Olha como o Paulo foi criterioso. Eu vou avaliar isso aqui, essa aqui fica daí ou não. Se não é, a gente está impedindo. Se é, e você vai constranger alguém, não é isso que vai lhe condenar. Foi isso que Paulo quis dizer. Pode fazer. Agora, se escandalizar, não. E porque também assim, para os gentios, né? Se deixa, se o Tiago fosse mais maleável quanto a essas coisas, com certeza ia se tornar uma bagunça. Bagunça, isso. Porque, pronto, Tinha que ter uma ordem, esse né? contexto do que o irmão está dizendo, é lá em 2 Coríntios 11, não, 1 Coríntios 11, perdão, que ele vai falar sobre os ídolos, carne sacrificada, se era permitido comer ou não. Sabe por quê? Porque os gentios que se convertiam já queriam trazer isso para dentro. Lá dentro do culto. Que eles sacrificavam a deusa Diana lá em cima. E vinham Vinham para vender cá. a carne, os gentios que se convertiam compravam daquela carne e queriam trazer para o culto. Aí Paulo diz, olha, você quer comer isso aí, que é sacrificado ou não? Na verdade ele dá um contexto lá e diz, mais ou menos, você está engrandecendo demais esses deuses e não serve de nada. Olha aí, olha o outro lado da questão. Mas se isso vai fazer o seu irmão pecar, então não faça. Não faça. Mas também ele fala que não pergunte onde é que vem, porque se você souber, aí você deve comer por causa da consciência, porque não existe confusão. Exatamente. Você nem Porque se de pergunta. fato você sabe uma coisa que foi sacrificada ao ídolo, Exatamente. Aí você vai porque não consumir. sacrifica ao ídolo, sacrifica ao demônio. Então, uma coisa sacrificada ao demônio, não tem como eu pensar agora, eu quero coisa comer, sem uma coisa sacrificada ao demônio. Se você não souber, você está livre da culpa, né? Exatamente. E o problema não era nem esse, era mais a bagunça que isso ia se tornar. Porque Eu chego com uma cara de uma pessoa que não conhece, não sabe a língua. Aí tem lá um lugar, definição. Aí, eu vou fazer. Olha, e aí? Eu não como. Eu não como. Até porque eu nem gosto. Aí vai dizer por quê? Assim até é mais Vai fácil. dizer por quê? Oi? Não, eu não vou dizer, mas assim, eu não vou dizer, não gosto. Agora uma vez. Isso é escandaloso, é a questão que o irmão falou aqui.
Mas não é falta de respeito. Não é falta de respeito você se abster de áudio por questões religiosas. Não. Isso até na etiqueta não é falta de educação. Não. A pessoa seria uma falta educada de querer que você coma uma coisa que você não pode comer. Né? Aí você, não, eu prefiro comer isso daqui, aí você pode falar baixinho. Né? Se a pessoa insistir muito a querer saber que você não comeu, né? Você fala, não, é porque eu não como comida com sangue. Pronto, é um direito seu, você não está dizendo que é ruim. Né? Para finalizar, não fere a moralidade das coisas, é só cerimonial para não constranger ou não se contaminar, você toma uma decisão. A decisão que você tomar e fazer ou não fazer, isso não vai lhe condenar. Foi isso que Paulo quis dizer. Não vai te condenar. Aqui nesse comentário ele nem explicou esse detalhe que vocês deram aí, eu acho bom porque tem hora que parece que ele foge, né? Tem momento que ele foge desse debate, né? Foge de polêmica, mas isso aí explica muita coisa. Né? Explica sim. Essa explicação que você deu aí foi a mesma. Quem geralmente desce Você pode observar aqui, quando a igreja começou a ter um domínio, por exemplo, romano, quando Roma se tornou o poder da igreja, você viu a bagunça que se tornou, né? Sim, E foi se sim. tornando. A ponto de hoje em dia eles crerem que a Bíblia está abaixo da igreja. A igreja está acima da Bíblia. Totalmente Verdade. contrário. Essa explicação que você deu foi parecida com o que Rafael deu, que a Bíblia Pentecostal geralmente ela dá melhor a explicação, eu acho. Eu falei, rapaz, que explicação boa da questão dos adereços. Porque às vezes alguém chega para você e fala, porque você não pode usar isso. E tinha uma razão que Paulo falava aqui, que também estava relacionada a roupas de mulheres idólatras. Então tinha essa explicação. Não é só porque você tem que ficar um maltrapilho feia, horrorosa, não. É porque a mulher, ela para não se identificar com uma mulher idólatra do templo de Diana também, entendeu? Aí Paulo falava, não se vista assim. Mas não era que a mulher tem que andar, tipo, se lastimando, se bagunçando, não cuidando da aparência, com modéstia, né? Foi por isso que Tiago foi bem criterioso, com essas palavras, mais estreitas que se abstenham das contaminações do ídolo, vírgula, quais são? Prostituição, do que é sufocado, do sangue, isso numa conotação idólatra. Porque os gentios tinham essa conotação de idolatria. Se foge disso, por exemplo, hoje, e você tem vontade de comer uma carne dela, que no passado você gostava, não porque sou preto, não vou comer, vai ser sufocado ídolo? Vai ser derramado sangue para o ídolo? Então o que ele impede de comer se não tem ninguém na sua casa que vai se escandalizar? Não é isso. Paulo explica isso, como ele falou. Não é isso que vai lhe condenar. Isso não vai tirar a salvação de você. Salvação de você. Agora, se eu me obrigo, me abstenho disso, beleza, cara. É a sua vontade. Eu não posso colocar isso em ninguém. Eu vi o contexto aqui, muita gente não percebe isso. Mas eu não como. Sim, é verdade. Porque você se abstém. Eu me abstenho. Tem coisa que realmente eu não faço. Por quê? A cavidade eu não como porque eu não gosto. Não, mas assim, porque aqui, deixa eu só Esse abstém. eu só vou ter que correr para botar a sua parte aí, a sua parte. Já peguei esse número. Já, mas ainda tem aqui a decisão, mas A separação. deixa eu só disparar aqui. Calma. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido. Aqui ó, versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E a decisão é enviada a Antioquia. Então eu vou dizer aqui o que aconteceu, resumir, para depois falar da viagem aqui no final. Eu vou pular. O que foi que aconteceu? Eles desceram, né? Mandou Silas, desceu também junto. Silas foi junto, mandou representante. Paulo foi, o Barnabé desceu também. Silas foi junto e Barsabás, né? Barsabás, né? Que isso aí quer dizer filho do sábado. Olha que interessante. Aí o que acontece? Ele desceu para testemunhar, para que vai uma comitiva oficial, né? Interessante é que Silas ficou, né? Não voltou, né? Sentiu que tinha que ficar ali para continuar pregando a palavra. E ele desceu para lá, tinha um motivo. E ele desceu para lá para
trazer isso para os gentios. E os gentios ficaram aliviados, porque eles estavam sentindo, meu Deus do céu, vou ter que seguir isso, né? Vou ser obrigado, que peso, para eles era um fardo, né? Aí aqui diz assim, visto, sabemos que alguns que saíram, vou correr aqui, entre nós, sem nenhuma autorização, ele disse que foi Tiago. Saíram dentre nós alguém sem autorização, para ir pregar lá no meio deles uma coisa que nós não mandamos. Enfim, que era guardar a lei. Pareceu-nos bem, chegados no versículo 25, a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome, esse exposto aqui é entregado a vida como Jesus entregou. No original vem isso. Homens que se entregaram de verdade. Aqui é, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os que pessoalmente vos dirão também estas coisas. Eles eram profetas, né? Isso era uma carta que ele estava dirigindo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos absteais das coisas africanas, blá blá blá, isso vocês souberam, tá bom? Do sangue, sacrifício a ídolos e da idolatria, enfim. Quando leram a mensagem, os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido, todo o versículo 30, a comunidade entregaram a epístola, a carta. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Imagina só esses pregadores, vai pregando mensagem de consolo, né? Falando para eles a mensagem, que trouxeram para eles um alívio ainda maior. Imagina só que reunião maravilhosa, que culto maravilhoso não foi esse, né? Com o envio desses homens. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Silas ficou. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitas outras palavras do Senhor. E o 36, a segunda viagem missionária, né? Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos. Ou seja, voltaram a ganhar almas para Jesus, agora voltaram para discipular, para ver se ainda estavam crentes, né? Vamos ver se eles estão bem. Olha só o cuidado, o zelo com as almas, né? Aí diz assim, voltamos agora para visitar os irmãos por todas as cidades no quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, aí foi que entrou a briga, outra contenda entre Barnabé e Paulo, né? Mas Paulo não achava justo levarem aqueles que se afastaram desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Ou seja, minha leitura de Paulo, né? Paulo. Mas vai dar tempo, já estou no último trecho. A leitura que eu tive de Paulo, Paulo era aquela pessoa, se não for assim, não vai dar certo. Tem que seguir a regra, né? Temperamental. A leitura que eu faço de Paulo é essa. A obra de Deus não se faz de todo jeito, aquele irmão. Eu sei que não faz, irmão. A regra tem que ser assim. Não. Josué faltou, tá fora. Aí chega Barnabé, né? A imagem que eu tenho de Barnabé é aquele irmão, homem, tenha calma. Tenha paciência, o homem está aprendendo. Eu entendo que Barnabé era assim. E o conselheiro, aquele homem tolerante, é tanto que quem lá na frente Paulo valoriza mais. A ideia que eu tenho de Barnabé é esse homem, tenha calma. Porque Barnabé também, segundo alguns acreditam, ele foi o pastor de Antioquia. Foi a primeira vez chamado de cristão dos crentes. Foi. Então ele já tinha meio que esse jogo de cintura para lidar, né? Com discussão, com isso, debate entre quero tal e não quero. Ele sabe o que é dirigir uma igreja, quer dizer, nesse sentido. Exatamente. Olha só, Barnabé tinha mais perfil de pastor. O Marcos também era parecido. Faz sentido. Porque tem um sobrinho, né? Tem um diz que é uma revista que escreve sobrinho, e a corrigida que escreve filho. Não só isso, Barnabé tem algumas experiências desde o começo. Foi rejeitado para ser um dos presbiterados, o Matias. Barnabé foi o líder de Paulo. Sim. Ele foi o discipulador de Paulo, Barnabé. Ele foi rejeitado na votação de Matias. Tanto que José é o mesmo Barnabé. Ele foi rejeitado. Era para ficar triste, não era? Não, foi um dos principais
Foi ele que, quando Paulo estava em perigo, vamos levar ele para Jerusalém. Exatamente. Tudo isso conciliando. Ele tinha Ele era, a impressão que me dá de Barnabé era essa, aquele povo, aquele homem legal, é tanto que chama ele de bom. Era um homem bom. Lembra que antes da Ananias e Safira, cheio do Espírito Santo? Isso é que é essa cheia. Exatamente. Isso é que é essa cheia do Espírito Santo. Antes de Ananias e Safira, foi ele que foi testemunho de oferta. De oferta, isso. Então ele era esse homem. Então faz sentido o que você está falando. Porque Paulo não era um pastor fixo de igreja. Ele era um missionário ambulante. Ele não parava. Preparado, toma de conta. Exatamente. Então, irmão, é isso. Eles brigaram por isso, se separaram. Paulo foi com Silas e Barnabé seguiu com Marcos, né? Com João Marcos, né? Então eles se separaram. Mais uma vez, irmãos, seres humanos brigam. Seres humanos discordam, mas não quer dizer, não vai dizer aquele filho do Satanás só porque não concordou. Não diga isso não, irmão. Ele é crente. Pode estar errado, mas vamos ter tempo ao tempo. Mas não trate seu irmão como um demônio, não. E outra questão aí, que vocês observam aqui, eles não usam disso para deixar de fazer a obra de Deus. Exatamente. Quando discorda de qualquer pensamento que discorda do outro, não faço mais. Essa Deus, né? Entregar o carro, fazer comunhão, entregar o carro, né? Ou para ele falar, esse papel para ver se finalizar a pastora. E esse livro Marcos que aqui Paulo está rejeitando, é aquele Marcos que, quando ele está escrevendo a segunda carta ao Timóteo, que ele está no final da sua vida, ele diz: olha, traga Marcos. Exatamente. Vai ser muito útil. Aquele que outrora foi desprezado, Paulo depois reconheceu o Senhor como ministério. Sim, pelo trabalho. É tanto que nesse negócio aqui tem um comentário que diz assim, ó: o Espírito havia unido Barnabé e Paulo. O temperamento deles os separou. A partir daí, a história de Atos Apóstolos segue em frente, apenas tendo Paulo como protagonista, pois nada se ouve de Barnabé. Não que ele tenha desistido, é que Paulo, a partir de Troade, é acompanhado por um médico chamado Lucas. Então Lucas não fica em outro lugar para contar as mesmas coisas, não é verdade? A mesma coisa a gente pensa, por que Pedro? E João? Exato. Cadê isso? Não, é porque quem escreveu Atos estava focado em uma narrativa e não uma narração. Ele estava preparando algo para expor E daquilo que viveu também. e daquilo que viveu a partir daí. Porque a narração ela tem uma visão mais neutra, né? Eu vou assim, pela narrativa, eu já estou partindo de algo que eu acredito e vou preparando para, tipo assim, vamos dizer, para testificar daquilo que eu já creio. Mostrar, confirmar o que a gente já sabe. A narração eu estou falando o que está acontecendo agora, no calor do problema. É diferente. Então, não tem essa história de Barnabé, de Pedro, de João. Por quê? Porque esse escritor Lucas está justamente acompanhando agora a Paulo, que outrora, quando se converteu, que segundo esse comentarista aqui desse trabalho, diz que a conversão dele foi semelhante à de Saulo, em uma visão, e foi de Lucas. E se convertendo, ele quis ter propriedade daquilo. É tanto que ele visitou a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus lá em Jerusalém, preparando, escrevendo o Evangelho de Lucas, e dá continuidade agora com a obra da igreja, falando da obra dos Atos dos Apóstolos. E de forma pessoal. Até então, até o versículo capítulo 15, ele está preparando essa narrativa. Agora ele participa da narrativa a partir do capítulo 16, que é o que nós vamos comentar a partir de agora. Por isso que é importante a gente entender isso. Com essa separação, Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Ou seja, da mesma forma que ele foi enviado com Barnabé, nessa segunda viagem também foi recomendado. Os irmãos se prepararam. E aqui, irmão, é bom entender que às vezes a palavra de Deus tem a sua escrita de forma diferente. O que está escrito aqui, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos. Da mesma forma, isso aqui significa que eles tinham orado e jejuado para enviar Paulo e Silas. E sendo enviado, versículo 41 do 15 ainda, passou pela Síria e Cilícia,
confirmando as igrejas, ou seja, aquilo que ele tinha como propósito do coração, visitar aqueles convertidos como ele estava. Isso me faz lembrar um trabalho que Santarém tinha no tempo das viagens missionárias, do projeto Esperança. Ia um pessoal antes, avaliava o problema lá, o terreno, tudo, iam, faziam a viagem e depois regressavam, mas ficava gente lá, uma equipe cuidando. Exatamente. Isso. Era Gilvan, era Deusarina, que fazia isso. Lá, Gilvan da Moleira. Gilvan, Ficavam lá no interior, ficavam uma semana, 15 dias, cuidando daqueles que se converteram. Esse trabalho é importante. É por isso que a igreja crescia. É um trabalho muito importante. E a viagem, a segunda viagem propriamente dita, quando ele chegou em Derbe Lista, eles deixavam ali um certo discípulo por nome Timóteo. Aparece mais um protagonista em Atos dos Apóstolos aqui. Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Aqui tem uma passagem importante, irmãos, do qual dava ali bom testemunho, no caso, bom testemunho de Timóteo. Os irmãos que estavam em Listra e Icônio, Paulo quis que ele fosse com ele, quis levar Timóteo, porque com certeza as informações e o que ele viu, teve uma satisfação. Tomando o circuncidor. Olha o problema. Mas tem uma explicação. Justamente para não causar escândalo. Porque sabiam que a mãe era judia, mas o pai era grego. Nesse sentido, Timóteo não era judeu. Porque o pai era grego. Então, ele era um meio judeu. E para evitar esse problema, Paulo o circuncidou. Vamos lá. Versículo 4. E quando ia passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observados os decretos, aquela carta que Caleb leu, para estabelecer pelos apóstolos e os anciões em Jerusalém. E só que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número, por causa desse cuidado todo. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha aí. Aí vem aquela questão, pode fazer, tem que fazer, tem que estar com os ouvidos atentos ao chamado do que Jesus quer. Nem sempre daquilo que a gente quer fazer é o que Deus quer para nós. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, versículo 9, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Esse capítulo 16 é só mesmo falando os detalhes dessa viagem. Não tem muitas questões doutrinárias, tem muitas polêmicas. É mais para a gente se alegrar. É mais explicativo. Mas aí você já vê que já há uma expansão. Porque aqui diz que o Espírito Santo impede deles pregar na Ásia, porque o Evangelho já tem se expandido entre a Ásia Menor. Sim. E agora ele vai para onde? Para a Macedônia. A Macedônia que já está na Europa. Já não é mais a Ásia, ou seja, já vai para outro continente. Já chega na Macedônia. Então veja que já vai expandindo mais. Outras nações. Dá para entender que essa Ásia aí já tem igreja. Já tem igreja. Deixa se expandir. É o que vai fazer lá na frente. Alguns discípulos, inclusive Timóteo, dá um apoio a esse respaldo dessa igreja que é lá. Lá nas cartas a gente vai ver essa explicação sim. Vamos lá. Versículo 11. E navegando de Troade, fomos, olha aqui a palavra no plural, fomos, ou seja, Lucas estava na viagem. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, ou seja, estava na Europa, como o Jefferson falou. E é uma colônia. E estivemos lá alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, ou seja, olha o sábado do Senhor, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Isso aqui tem explicação.
No lugar que não tinha sinagoga, eles procuravam um lugar como a beira de um lago, a beira de um rio, um local praticamente só, deserto, para fazer as orações e os estudos da palavra. Lógico, reunido com quem já estava convertido, comentando uma igreja. E assentados, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, no terreiro tempo, já foi pregando já. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura ou de vestes finas, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que se estivesse atenta ao que Paulo dizia. Por isso a importância de quando se evangelizar, irmão, você preparar o terreno, para que realmente, quando a semente cair, caia num bom terreno. E essa preparação que a gente abre, que concretiza, está aqui, ó, é o Espírito Santo. Se a gente muitas vezes chega lá, impondo muitas coisas que a gente comentou aqui, de julgo, e não levar um evangelho sucinto, preciso e genuíno, e isso é a verdadeira preparação para seguir o evangelho, não vai ter boa terra. Não tem como o Espírito Santo chegar ao pau no juízo aí. Porque não houve esse preparo todo. Já chega com acusações, já chegam logo condenando. Se não fizer isso, vai para o inferno, tem que se livrar disso, enfim. Um evangelho que não é como a igreja primitiva. Ela, Lídia, ela é da cidade de Tiatira. Tiatira é uma das cidades da carta de Apocalipse, que fica onde? Na Ásia. Então, provavelmente, a Lídia já tinha escutado alguma coisa, devia ter algum conhecimento. Já tinha, tanto que ela ficou parando, ouvindo, ou seja, já estava preparado a terra. Foi só o Espírito Santo, pum! Sim, ela parou. Olha lá, vejamos que eu parei aqui. Versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que sejamos fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. A gente entende aqui que isso passa de dias. Olha que eles procuraram um lugar para oração, acharam onde as mulheres estavam, retornaram para essa oração, e já tinha ali alguém perturbando. Existem assim algumas linhas de entendimento que essa jovem estava perturbando eles, né? E para lisonjear e cair isso no coração de Paulo e desfazer tudo. Essa é a prova que nem sempre o diabo mente. Nem sempre o diabo fala, vai ser uma mentira diretamente, né? Às vezes ele fala. Mas ele estava falando coisas verdadeiras, assim. Mas aí, olha o discernimento de espírito, né? Incomodou, né? Incomodou. Uma minoria acha que essa jovem estava literalmente procurando livrar-se daquilo. Por isso a insistência dela ir atrás dele. Faz um certo sentido. Mas o incomodar, como ele falou a Paulo, mostra que realmente ali havia uma ação de quem estava nela. Sem dúvida. Se ela queria se libertar, poderia ser. Mas o foco aqui, o pano de fundo é o diabo macular a obra de Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, ou seja, olha só, olha a palavra da boca, não era só dela. Não era dela não, ali era o capeta. Olha aí, olha o que o inimigo, usando ela, dizia: mostrando realmente qual era o caminho da salvação. E com certeza esse tumulto que poderia ter sido gerado e foi, não teve o resultado que ele queria. Pelo contrário. Que às vezes o que queria era misturar, né, Nelson? Sim. Dizer sim. que a fé, eles estavam arrebanando muitas pessoas, vamos dizer assim. Aí ela não ia perder adeptos, queria dizer que era a mesma coisa, talvez para não perder. Aí sim, o diabo ele queria confundir, às vezes ele quer confundir como fosse uma coisa com a outra. Interessante que ele fala espírito de adivinhação, né? Ele muitas
vezes, por exemplo, no Antigo Testamento, às vezes os profetas é chamado de adivinho. Então, Vidente. Vidente, né? É. Mas veja que a pessoa pode falar algo que é de Satanás, mas que pode, de fato, ser algo real. Sim, Sim. sim. Nem por isso que a gente tem que ter cuidado com certas Sim. profecias. Sim. Porque nem todas as profecias são de Deus. O Porque próprio o diabo também, entendeu? Profetiza, tá? De piada. Ou seja, ele conhece a realidade. Certo. Por isso muitas vezes a profecia está relacionada com algo futuro. Porque somente Deus conhece o futuro. Você não precisa nem estar endemoniado, só basta ser um estelionatário. Você estuda direitinho a vida da pessoa e fala. E olha como é interessante. O diabo, ele, desde o princípio, ele quis parar a obra, né? Sim. Que era a pregação do Evangelho. Sim. E olha, só que dessa vez, ele não usa uma coisa assim, uma mentira, algum feito, como posso dizer, algum ato para ajudar alguém, não. O que ele usa? A verdade. E olha que interessante, eles estavam focados e estavam indo para a oração que eles faziam toda manhã ou toda tarde. Exatamente. Aí estavam indo e o diabo vai lá e lança a mão para tentar tirar eles do foco. E essa é melhor que a nossa caminhada cristã. Sempre quando a gente está focado na obra de Deus, está dentro do direcionamento de Deus, o diabo vai lançar a sua seta para tentar fazer a gente perder o foco. Isso lembra até quando Jesus foi tentado. Era o que a gente tem que comentar. Olha como é interessante, ele estava indo para onde quando foi tentado? No deserto, orar e jejuar. Então o diabo ele sempre vai tentar usar as suas artimanhas para tentar nos tirar o foco, né? Claro. Se a gente cair, aí É tanto que ele tentou Jesus usando a palavra. Então, por ele ser o pai da mentira, ele não pode falar sobre mentira não, viu? Temos que ter esse cuidadozinho de ser criterioso com aquilo que vem da parte do inimigo. Porque quem faz teologia sistemática já sabe que as fontes da profecia é Deus, carne e o diabo. Ele pode sim usar alguém para profetizar sem sombra de dúvida. Então, e isso, irmãos, foi por muitos dias, viu? Para receber a do diabo da carne infelizmente assim, porque a de Deus ela tem uma coerência mais, e às vezes vai tocar na ferida da pessoa, então você não vai receber. Agora, a da carne do diabo nunca vai, sempre vai machucar o ego da pessoa. Eu lembro de acabo, né? Eu lembro de acabo, né? Exatamente. Josafá vai comer assim, vai. Foi Josafá? Foi Josafá, foi? Foi Josafá? Se não me escolhe a memória, Foi Josafá, não foi? Que todo mundo disse coisa boa, ele disse, rapaz, só pra você. Isso não dá certo, tem um cara de profeta de coisa boa aí. Não tem outra pessoa, não? Aí acabou. Não tem um, mas esse só fala coisa ruim. Esse é o profetizatório. Não, mas traga pra me escutar, traga isso pra me escutar. Estou contratando esse tipo de profeta da igreja, essa profecia. Porque está descarregando, mais 10%. mas dá para chegar lá. Vamos lá. E isso foi feito por muitos dias, viu? O que essa menina fez foi por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, não foi da menina, em nome de Jesus Cristo, que mando que sai dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do ser humano está perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Vale salientar que, como o Simão teve falado, a intenção dele era parar a obra. Essa nova empreitada da segunda viagem cresceu muito, foi uma expansão, literalmente em outras nações, como você falou há pouco, saíram de uma circuncisão, de uma circunvizinhança da Ásia e passaram agora para a Europa, já bem pertinho de Roma, já para mexer. Vamos lá. E a vez do magistrado, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos, a prova que já estavam já na circunvizinhança da Itália. E nos expõe esse costume. E a multidão se levantou unida contra eles, o magistrado, rasgando-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas.
E, havendo dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Da mesma forma que ele explicou que prenderam Pedro. Versículo 5. A história que a gente já conhece de Cós salteado. E perto da meia-noite, Paulo e Silas não estavam murmurando, como a gente aprende no Santo Domingo. Estavam cantando e orando. E o interessante é que os outros presos ouviam. O interessante é que essa cidade que eles estão é a cidade que o Espírito Santo faz eles, porque na verdade eles queriam ir para ficar na área. Tem O propósito. Espírito Santo pega e nos leva aí até a cidade de Filipos na Europa. E aí acontece isso. É por isso que muitas vezes a gente está assim, tem coisas que vai acontecendo dentro da nossa jornada que aparentemente está dando errado, mas está dando certo. Mas está dando certo. Né? E nem tudo que na nossa mente algumas coisas está dando errado. É porque a gente acha que uma situação que é contra aquilo que a gente acha que é errado, não é da vontade de Deus. Mas não. É porque a vontade de Deus é que me traz conforto, me traz humildade. Você tem a vontade de Deus. E tirou da zona de conforto é o diabo que está me. E essa música, eu lembrei daquela música passada na Rainha do Peixe. Ele estava falando aí. A zona de conforto é mais eu não. Esse aí gosta de sofrimento. Não, é verdade. Faz sentido. Eu estava lembrando da música que passava na Rádio Nordeste sobre Paulo e Silas, né? Aquela de Samuel Mariano, né? Paulo, né? Aí tem uma que fala, Paulo chorar por quê, cantar por quê. Aí eu falo, aí meu pai botava a Rádio Nordeste, cantar por quê, Paulo, assim, eu falei, homem, não aguento mais essa música não. Eu falei, até parece que Silas está ali reclamando. Até parece que Paulo está consolando o Silas. O show estava cantando, meu filho. Aí aquela coisa, até parece que sou eu e os meus amigos. Vai brigar e vai lá e tá ali. Silas, tipo assim, como se fosse Paulo tentando levantar Silas, levantar Paulo. Os dois estavam tudo cheio do Espírito Santo, irmão. Aí a conversa. É outro. Como é que é o Corém? Chorar porque, cantar porque. Aí tipo como se estivesse consolando o Silas. Eu falei, não, irmão, isso aí não faz fora, completamente fora do. Inclusive isso daí mostra também a questão de que mesmo eles estando presos não deixaram de pregar o evangelho. E eles usaram de um meio diferente sem ser o falar. Porque a gente sabe do poder da música, o poder que a música tem. Diga aí, você está preso numa prisão romana e começar a escutar uma música, se isso não leva no seu coração, e eles pregando o evangelho. Isso, sem sombra de dúvida. É tanto que o testemunho, junto com o louvor e a oração, conotou algo diferente. Olha, esses caras aí estão aí sem merecer. Estão presos porque fizeram o bem. Em vez de reclamando, eles estão cantando. Ainda estão cantando. Mas que pode? Coisa escandalosa. A gente está aqui porque merece, porque a gente fez errado. Mas é do da cruz. Você está murmurando, né? É, como se fosse. Pregar o quê? É. Para o motivo que eu tenho para cantar. É como se estivesse lá, como se Silas estivesse lá. Como se Silas estivesse lá emburrado. Tipo assim, rapaz, ele é uma surra. Aí, homem, entendeu? Até aquela de Samuel Mariano, eu acho que também tem isso, não sei. Silas é melhorzinho, mas aquela outra, eu falei, pai, eu não aguento mais ouvir essa música. Eu botar na hora, eu não aguento mais, porque não tem nada a ver. Não tem contexto. Não tem contexto. Mas como ele falou, o que vai salientar é que o testemunho deles conotou que eram diferentes. Da mesma forma que eu e você hoje, para literalmente ter feito a nossa vida para eles, temos que mostrar essa diferença. Essa mudança de comportamento. Eles chegaram naquele lugar para dar serviço. Claro. Verdade. Isso. Por isso, como o irmão falou, ele usaram outros meios, o louvor e a oração. E junto com isso, o testemunho falou mais alto. É tanto que, quando o carcereiro acorda, ele estava dormindo. Ele não ouviu nada.
por causa do comportamento que aconteceu, então ele pensou, ei, peraí, isso é um diferente. Porque o que aconteceu? Quando deu o terremoto, que derrubou tudo, quebrou até as cadeias que prendia ele, acabou disso, estou perdido. Ia se matar, né? Vou me matar para que eles não me matem. Lembra que Herodes mandou matar quando Pedro saiu lá da cadeia? Ele e os outros prisioneiros, né? Mata os guardas tudinho. Então, aquele guarda sabia que ia ser o fim dele. Então, antes de nada, eu vou matar. Eu falei, peraí, não faça tal coisa. Não fugiu ninguém, está todo mundo aqui. Como assim? Vocês são diferentes. Então, isso que falam é verdade. O que eu preciso fazer para ser salvo também? Olha aí, Agora a pregação. veja a sabedoria de Creia no Deus. Senhor Jesus Cristo, será salvo. Agora, quem parou com o senhor nessa pregação aí? Carcereiro, certo? O carcereiro, primeiramente o carcereiro. Agora veja que esse carcereiro ele trabalhava ali. Como é que Deus ia alcançar as pessoas que estavam presas? Então veja que alcançando os carcereiros era um trabalho contínuo, porque o carcereiro trabalhava ali. Então as pessoas que iam ficar presas ali iam ser alcançadas pelo Evangelho. Então não tinha como. Então assim, veja que há um propósito de Deus nisso, nessa prisão. É algo ruim para a gente, se a gente fosse. É óbvio que é ruim para a gente, a nossa percepção é muito ruim. Mas para Deus, o que é ruim para a gente, para Deus é ótimo, porque é pelo Evangelho, ou seja, para alcançar vidas que precisam. Então, esse foi o propósito de Deus. Alcança o carcereiro, consequentemente alcança todos os prisioneiros. Essa é uma marca de Deus trabalhar. Às vezes a gente pensa que, mas por que tanto problema, por que tanta aflição, por que tanto isso ou aquilo? A gente lembra que quando o povo do Egito saiu, foi pelo caminho mais difícil, mas para Deus o melhor. Para ensinar o povo a guerrear, para ensinar o povo a obedecer, para moldar todo aquele povo. Então, tem aflições sim que vêm para nós dentro do propósito de Deus. É nessas aflições que Tiago manda a gente se gloriar. Porque tem propósito. As que a gente procura, não. A gente tem que se livrar por elas. Tem coisas que a gente procura realmente, como a gente viu na lição, a questão da murmuração. É algo nosso. E pode invalidar todo um projeto de Deus invalida assim. É tanto que a primeira leva do século do Egito morreu tudo. Só entrou lá Josué e caralho. Mas por quê? Porque invalidaram Deus. Não entenderam o projeto. Não poderia ser só os 40 dias, pelo mais fácil, mas tu não ia aprender, tu não ia se moldar, tu não ia ser uma nação forte e guerreira, para Davi lá na frente poder usar isso. Nada disso eles tinham aprendido. Então Deus sabe nos guiar pelos caminhos certos. Ainda que aos nossos olhos seja difícil, como a prisão de Paulo e Silas. Injustamente, fazer o bem. E foram presos. Mas como ele falou, tinha um propósito. Desde impedir que ele de passar a passadora, que tinha esse propósito. E Deus gosta. Eu gosto de uma frase, acho que é de Martin Lutero. Não sei se é de Martin Lutero, eu acho que é. Ele diz assim: até o diabo é o diabo de Deus. Em que sentido, irmão? Tentar explicar para os muita polêmica. Os irmãos entenderem errado. O que. Eu achei Lutero, é Lutero que fala isso? E no sentido que. O meu celular que não consultava. O inimigo, ou seja, o diabo, ele não está fora do controle. Alguns dizem que o inimigo é um cachorro de coleiro, só vai quando Deus permite. E de fato, e o diabo, sendo Deus presciente, Deus se utiliza de fatos que o diabo faz, Deus permite para que trabalhe a gente desse aqui. O diabo tenta, como o irmão falou, atrapalhar a obra ali, só que concernente a isso, o apóstolo Paulo e Silas são presos, por causa de expulsar uma pessoa, e ali vem a expansão do evangelho. Então, mesmo o diabo trabalhando, mas o diabo trabalha a favor de Deus. Foi assim com Jó, ou não foi? Sim. O diabo não trabalhou foi a favor de Deus. Então, assim, até o diabo é diabo de Deus nesse sentido, porque ele está sujeito a Deus. Então, até mesmo disse, o demônio ele crê, não só crê, mas estremece. É nesse sentido que essa frase faz um determinado efeito. Por quê? Na verdade, Deus não é inimigo do diabo. O diabo é quem é inimigo de Deus. Quem pode se colocar na posição de que agora é inimigo de Deus? É tanto que, se vai agora Pedro, João, quem ama o mundo se constitui inimigo
inimigo de Deus. Porque Deus não é inimigo. A prova é que Jesus, lógico, na sua essência divina, olhou para Judas, é isso, amigo. Tratou ele como um amigo e estava ali na posição de inimigo, porque é um traidor. Então, dá-se a entender dessa forma que, pela soberania de Deus, é impossível ele ter meu inimigo. A oposição que se constitui inimigo. E por ele ser Deus, tem que submeter a ele. Algumas pessoas acham que é como se Deus e o diabo tivessem uma briga do UFC. Quando Deus dá um soco, aí depois dá um soco e assim. Isso se chama maniqueísmo. Isso. É o maniqueísmo. O mal e o bem são equivalentes no sentido de forças opostas. Confrontando. Aí foi esse aí o ensinamento que ele trouxe, né? É. Que o diabo, ele não está mano a mano com Deus, não. De forma nenhuma. Deus está tudo no controle. Até a ruindade, para ele fazer, ele tem que ter autorização de Eu Deus. vou dizer uma frase muito perfeita, ela diz assim, o diabo não luta, Deus não luta com o diabo com os seus poderes. Deus luta com o diabo com o seu caráter. Sim, A luta de sim. Deus é só caráter, não precisa, Deus não precisa do seu poder para agir. É com o caráter de Deus, Isso não que pode faz dar caráter. quando se evangeliza, tem uma certa. Por dizer, eu creio, sem ser crente. E eu também creio. O crer nesse sentido, saber quem Deus é e se submeter a Ele. Coisa que muitos crentes não fazem. Olha aí a diferença, tá vendo? O diabo faz coisas que o crente não faz. Nesse sentido que ele falou aí. E é tanto que realmente Deus faz, quando ele domina, ó, faça isso, faça. É tanto que olha a força que o diabo tem. Quando foi tentar, ele disse, ó, faça tudo, só não trata mais vida dele. Porque com certeza o diabo teria condições para isso, como faz com muitos jovens dos dias de hoje. Envereda por caminhos que levam realmente à morte. Quem fez isso? O diabo, é óbvio. Mas Deus deu limite. O diabo tem que estabelecer para cumprir esse limite. Finalizando o capítulo 16. A gente sabe o que aconteceu. O carcereiro se converteu lá. Tratou de uma forma direitinha. Interessante que não foge do âmbito da prisão. Tem todo um cuidado, leva até lá, cuida, mas dá-se a entender pelo texto que está de volta. E quando isso vem à tona, tem um probleminha aqui, ó. No final, no versículo 38. Os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, tendo dirigido as súplicas e tirando para fora, despediram que seja a cidade. E saindo